Segundo Reis, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Ora, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham águas, repita comigo, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Agora diga-se comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Amém? Preste atenção aqui, pessoal, nessa mensagem. Se fosse dar um título para essa mensagem, eu daria um título para a sugestão do tempo que estamos vivendo hoje, de que Deus traz milagres quando estamos no deserto, opera milagres quando estamos no deserto. O tempo em que estamos vivendo hoje, que é um tempo de tribulação, de angústias, de deserto. Diga: mas Deus opera milagres no deserto. Ei, Deus opera milagres no deserto. O que eu vou dizer para você através dessa palavra? Preste aqui atenção. Irmão, quando o rei Salomão Israel foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Preste atenção aqui que essa mensagem é forte. Todo mundo já ouviu falar sobre o rei Salomão, sim ou não? Deus abençoou muito o seu reinado, mas quando ele morreu, o seu filho Jorão passou a governar. Só que Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Eu até escrevi aqui para explanar para você que o reino do norte foi dividido como Israel e a sua capital Samaria, e o reino do sul foi dividido por Judá, tendo a sua capital Jerusalém. Cada um tinha o seu rei. Jerusalém tinha o seu rei, que era o Jorão. Judá tinha o seu rei, que era Josafá. Então, tendo Salomão morrido e Jorão assumido o lugar do rei Salomão, o rei de Moabe, chamado Mesa, ele pagava tributos para o rei Acabe. Cordeiros, animais, pagava tributos. E esse rei de Moabe, cansado de pagar tanto tributo, quando o rei Acabe morre, então ele vai fazer uma guerra contra Israel e dá um chega nessa pagância de tributos. Então o rei de Moabe anunciou uma guerra e diz: olha, nós vamos acabar com Israel.
Nós vamos acabar com Judá. Então o que que o rei Jorão faz? O rei Jorão, rei de Israel, e a sua capital era Samaria. Ele chama Josafá, rei de Judá, para se juntar com ele, porque o seu exército tinha poucos homens para vencer os moabitas. Então ele chama Josafá: Josafá, pega o teu exército, junta com o meu, e vamos vencer os moabitas. É uma guerra, é uma batalha. Josafá falou assim: nós vamos. Só que eu vou levar também mais um rei de Edom, que era o rei de Edom, era submisso a Josafá. Estou falando com calma para vocês entenderem. Então Josafá vai com o seu exército e leva mais um rei com o seu exército e se junta com Jorão. Então eles caminharam 7 dias no deserto, para então acabar com os moabitas. Só que 7 dias eles ficaram andando em círculos, sem chegar a lugar nenhum. Nesses 7 dias deu fome e sede, tanto a eles como os seus soldados e os seus animais. Então o rei Jorão, ele diz o seguinte: o Deus de Israel, escute isso, pessoal. Ele disse: o rei de Israel trouxe aqui para o deserto 3 reis para morrerem nas mãos dos moabitas. O rei Jorão, ele passa a murmurar e ele passa a atribuir a Deus as consequências da guerra que veio, a fome e a sede. E aí onde eu quero trazer para vocês alguns detalhes dentro dessa mensagem. E o primeiro detalhe que eu quero trazer para você é o seguinte: Deus não é culpado dos nossos erros independentes. Deus não é culpado dos nossos erros o quê? Independentes. Deus não mandou eles irem para a batalha. Isso foi algo que os 3 se combinaram de ir. Quando eles chegam no deserto, faltou água e faltou comida. O rei Jorão foi o primeiro a dizer: foi Deus que trouxe 3 reis aqui para a gente morrer nas mãos dos nossos inimigos. Não, Deus não mandou eles irem. Eles foram porque eles quiseram. Eles foram porque eles se combinaram. Escute, pessoal, existem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes, se nós esquecermos do temor que temos a Deus, nós também vamos falar muita coisa errada. Ei, Deus não tem culpa dos nossos fracassos. Deus não tem culpa dos nossos sofrimentos. Deus não tem culpa nas nossas decisões erradas. Deus tem culpa? Não. Esse é o primeiro detalhe que eu quero trazer para você no versículo 10. Vamos lá no versículo 10. Diz o seguinte, versículo 10: então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Não foi Deus que os chamou, eles foram. Eles foram. O que nós aprendemos nessa noite com essa palavra? Se você vai fazer alguma coisa, peça primeiro a permissão de Deus, se Deus vai contigo, se é da vontade de Deus. Amém, gente? Se a luta vier, e se Deus disse: eu sou contigo, deixa a luta vir. A luta vai vir para fazer você ser vencedor. Agora não queira, o irmão, atribuir para Deus os sofrimentos. Jorão começou a falar coisas que começou a tocar em Deus, digo negativamente. Só que ali havia um homem chamado Josafá, que esse era temente a Deus. Pega esse segundo exemplo que eu vou te dar. A diferença de uma pessoa que não teme a Deus. Jorão não temia a Deus, e ele era rei de Israel. Ei, rei de Israel, e não temia quem? A Deus. Ele era filho do rei Acabe, e a sua mãe era Jezabel. Portanto, os 3 adoravam a quem? A Baal. Adoravam Baal. Era rei de Israel. Só que naquela guerra havia um homem que era de Deus, e era Josafá. Esse era temente a quem? Esse era temente a Deus. Então olha a diferença. Você está caminhando ou trabalhando com uma pessoa
que não é temente a Deus, dessa boca aí vai sair o quê? Só negatividade. Já reparou? A pessoa que não teme a Deus, ela só fala aquilo que é negativo, porque ela não teme a quem? Ela é uma pessoa negativa. E não demora muito, ela vai começar a atribuir as coisas difíceis ou sofrimentos, atribuir a Deus. Tem gente que diz até assim: Deus não existe, porque se existisse, esse coronavírus não mataria tanta gente. Quer dizer que o coronavírus é culpa de Deus? É culpa de Deus? Não é culpa de Deus. É culpa das pessoas, da humanidade. Mas rapidinho aparece alguém para dizer: a culpa é de quem? De Deus. Então, o segundo destaque: o crente fiel quer ouvir Deus falar. Mais uma vez, crente fiel quer ouvir Deus falar. Versículo 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Então alguém falou assim: olha, aqui tem sim um homem de Deus. Veja, pessoal, a diferença: um homem negativo que diz: Deus nos trouxe aqui para morrer, mas ali do lado há um homem temente a Deus que diz: ei, para de falar bobagem. Será que por aqui nessa região não tem um homem de Deus que nós possamos consultar o Senhor por intermédio dele? E alguém disse: tem sim. O profeta quem? O profeta Eliseu. Quem é o profeta Eliseu? Era aquele que era servo de Elias, e que Deus fez muitos milagres pelas mãos de Elias, e depois, tendo-o levado, fez muitos milagres pelas mãos de Eliseu. Todos nós conhecemos um dos maiores milagres no ministério de Eliseu, que foi a cura de Naamã, capitão da Síria, que foi curado da lepra. Vocês lembram dessa mensagem? Sim ou não? Até que fim alguém disse: tem um homem de Deus, então vamos lá, vamos consultar. Tem tantas pessoas, pessoal, que contaminadas pelas palavras negativas, esquecem de consultar a Deus, e vai logo fazendo aquilo que o primeiro disse. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quem está entendendo, pessoal? O preguiçoso, ou a pessoa sem sabedoria, ela, ao invés de consultar a Deus, ou ela é preguiçosa, ou ela é desinformada, ou não sei o que, ou vacilão mesmo, se deixa levar pela primeira direção que o outro falou. Só que a primeira direção que o outro falou, não foi Deus que falou. E aí vai seguindo os dois para o mesmo caminho de derrota. Portanto, eu digo para você: antes de fazer qualquer coisa, consulte a quem? Fale com Deus, pergunte a Deus, clame a Deus, Ele vai falar com você. Amém? Terceiro destaque: se nós queremos ouvir a voz de Deus, então precisamos descer. Vamos lá no versículo 12. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom, lembre-se que eram 3 reis: o rei de Israel, que era o rei Jorão, o rei de Judá, que era Josafá, e o rei de Edom, que era o tal do Mesa. O que eles fizeram? Desceram para ter com ele. Nós vamos trabalhar só em cima dessa palavra descer. Se você quer ouvir Deus falar, você tem que descer. Olha, escute, Deus está onde, gente? Aonde? Deus está no alto e no santo lugar. Então, para nós chegarmos até Ele, ouvir Ele, não precisa a gente subir numa escada, ou subir num prédio, ou quem sabe num monte. Se quisermos ouvir Ele, nós temos que... E essa palavra descer significa o quê? Se curvar. Amém, gente? Descer é se curvar
descer é reconhecer, descer é se humilhar, descer é você reconhecer que você é pequeno e Deus é isso. Nós temos que colocar, se queremos mesmo ouvir Ele falar com a gente tem que descer. Olha o exemplo de Naamã. Naamã queria muito a cura dele, ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico. E chegou lá na casa de Eliseu com uma carruagem cheia de dinheiro e presentes. Esse mesmo homem de Deus aqui, Eliseu, não se impressionou com o dinheiro. E nem foi falar com Naamã, disse: olha, vai lá dar 7 mergulhos do Rio Jordão e você será, ou seja, desça, e você será curado. Foi curado? Naamã foi curado somente depois que ele desceu ao Rio Jordão. Isso não faz o Rio Jordão uma fonte de milagres. Escute, pessoal, eu também já mergulhei no Rio Jordão e batizei algumas pessoas lá no Rio Jordão. Mas o Rio Jordão não faz com que todas as pessoas que descem lá serão curadas, não. Não é que as águas do Rio Jordão fossem consagradas, não. A atitude de descer era uma atitude de obediência. É o passo que nós vamos falar daqui para frente. Quando Deus falar, obedeça. Não é que as águas do Rio Jordão eram consagradas, era uma atitude de obediência, de alguém ouvir a direção de Deus e ir obedecer àquela direção que Deus tinha dado. Vamos lá. O quarto destaque: Deus não faz alianças políticas. Vamos lá no versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Deixa eu explicar para vocês o versículo 13, pessoal. Quando os 3 reis chegaram até o profeta Eliseu, quando Eliseu viu Jorão, mais uma vez, Jorão era filho do rei Acabe e de Jezabel. Ambos adoravam Baal. Jorão era seu filho, portanto adorava Baal também. Então quando esses 3 reis chegam até o profeta diz assim: que tenho eu contigo? Escute, pessoal, o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, não vai colocar tapete vermelho para ninguém, só para Jesus. Amém, gente? Pastor, eu digo pastor no nível daquele que está na frente de uma grande obra. Respeitar as autoridades é uma coisa, mas colocar tapete vermelho, bater continência, isso já é demais. Nós devemos respeitar sim todas as autoridades, amém, gente? Sim, mas colocar tapete vermelho, não. Nós só devemos nos curvar diante de... Quando eu digo para você que Deus não faz aliança política com ninguém, é porque só Ele é o dono do poder, amém, gente? Quem é o dono do poder, pessoal? Então se só Deus é o dono do poder, então só Ele, você vai colocar tapete vermelho, você vai dar continência, você vai honrá-lo. Quando esses 3 reis chegam, que o profeta vê o Jorão, ele já vai direto, ele está falando com o rei assim: que tenho eu contigo? Já pensou? Um homem fala assim com o presidente da república, ou com o governador do estado, ou com o prefeito: que tenho eu contigo? Seria no mínimo uma falta de respeito, digamos assim. Mas para você ver que com a maior autoridade não estava com os 3 reis, a maior autoridade estava com o profeta, porque ele era o profeta de Deus. Você está pegando aí como é que é? A maior autoridade não estava com os 3 reis, e sim com o homem de Deus. E conhecendo a história de Jorão e seus pais, foi que então Eliseu disse: se Josafá não estivesse aqui, eu nem te recebia, Jorão. Veja como o temor a Deus faz a diferença.
Ei, o homem que é temente a Deus faz a diferença. Diga glória a Deus. Porque dentre aqueles 3 reis tinha um que temia quem? E por causa dele foi feita a diferença. O próprio profeta disse: eu só recebo vocês por causa de Josafá, porque é temente a Deus, porque senão eu nem olharia na sua cara. Porque Eliseu sabe o mal que Jorão e os pais deles fizeram ao povo de Israel. Ele sabia. Você sabe toda a história, né? Dos 400 profetas de Baal. É tanto que o profeta Eliseu diz assim: por que você não vai consultar os teus profetas? Vão lá perguntar para eles. Por que vieram a mim? Ele disse: não, porque o Senhor foi quem trouxe os 3 reis aqui para consultar ao Senhor. Então Eliseu falou assim: então se vocês querem me ouvir, então vocês vão ter que esperar, vão ter que obedecer, vão ter que seguir aquilo que Deus falar. Diga glória a Deus, gente. Se não for assim, gente, os homens deles, 3 exércitos com homens e animais, morrendo de fome e sede. Fome e sede, caminhando num deserto já 7 dias, sem nenhuma perspectiva de encontrar os moabitas. Como é que vai enfrentar um exército e lutar contra um exército com fome, cansado e com sede? Como? Até que o homem de Deus diz: vamos consultar o homem de Deus. O louvor atrai. No 14, né? Vamos ler o 14, né? A presença de um crente fiel muda tudo. Versículo 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção e nem te contemplaria. Eliseu falou isso porque sabia do histórico do rei Jorão. Mas aí a presença do crente vai mudar tudo, né? Porque Josafá estava ali. Então, por causa de Josafá, o profeta disse: eu vou consultar o Senhor sim, ou eu vou orar por vocês sim, por respeito a esse homem de Deus que aqui está. Imagina você, pessoal, você é um homem de Deus, escuta, preste atenção na palavra, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Quantas pessoas já te fizeram chacota? Quantas pessoas já deram piadas, lançaram piadas para cima de você? Quantas pessoas te julgaram como um nada? Mas no dia que essas mesmas pessoas chegaram ao fundo do poço, ou quando estavam deprimidas, chamaram quem para orar por elas? Você. Foram pedir ajuda a quem? A você. Pisaram tanto em você, julgaram tanto você, diminuíram tanto você, mas no dia das crises delas, chamaram você para orar. Por que chamaram você para orar? Porque o crente faz a diferença. Glória a Deus, gente. Apanha calado, se segura, não vai agir conforme o incrédulo age, na mentira, na enganação, na injustiça, não vai fazer o seu mesmo jogo. Portanto, aonde tem um crente fiel a Deus, Deus muda tudo. Glória a Deus, pessoal. Muda tudo, por causa do seu temor. Então o profeta, ele vai orar por esses reis, por causa de um que temia a Deus. Agora sim, no versículo 15, vai falar: o louvor atrai a presença de Deus. Foi onde lemos, versículo 15. O profeta disse: trazei um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder, diga comigo, veio o poder de Deus. Diga, gente, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Tangedor era um tocador. Era um tocador. Deixa eu explicar de uma forma mais simples. No culto, no nosso culto, antes da gente pregar, antes da gente orar pelas pessoas, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Louvamos.
Então Eliseu, que já estava decidido a orar pelos 3 reis, no versículo 15 ele diz: trazei-me um tangedor, um tocador, para louvar. Por quê? Porque antes de orar e falar, pedir para que Deus abençoasse aqueles homens, Eliseu aprendeu ou descobriu a chave que abre a porta para Deus ouvir, que é o louvor. Amém, gente? Quando nós louvamos, nós estamos atraindo a presença de Deus, chamando a presença de Deus para o lugar aonde estamos. A igreja que tem a banda, a igreja que tem o coral, a igreja que tem os cantores, não estão lá cantando antes do pregador dar mensagem, não para preencher espaços. Eles não estão ali para dar o tempo do povo chegar para o pastor subir para pregar o altar. Não, eles estão cantando para atrair a presença de Deus. Chegue aqui, porque nós estamos reunidos na tua presença. Chegue a tua presença aqui. Glória a Deus, pessoal. Eu diria para você: leve o louvor para dentro de você, leve o louvor para dentro da sua casa. Há pessoas que têm preocupação, tem a casa grande, tem condição, coloca em cada quarto uma televisão, coloque louvor nessa televisão. Leve o louvor para dentro do seu carro, leve o louvor para dentro da sua casa, leve o louvor para dentro de você, chame a presença de Deus para dentro de você. Não seja aquela pessoa preguiçosa, porque quando na luta ou no sofrimento já quer entrar em oração no sentido: Senhor, tem misericórdia de mim, me salva porque eu estou perdido. Louve, louve. Posso ouvir um glória a Deus bem crente? Coloque o louvor dentro de você, porque se você colocar o louvor dentro de você, a presença de Deus desce. Veja no versículo 15, que quando o tangedor chegou para tocar e louvar, a mão do Senhor, o quê? O que aconteceu? Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, veio a unção, veio a presença de Deus. Nós hoje começamos o culto louvando também, sim ou não? Então a presença de Deus já está aqui conosco. Glória a Deus, pessoal. Já está aqui tocando em você. Versículo 16 diz assim: este disse: assim diz o Senhor. O que o Senhor disse? Fazei ou cavai vale ou covas e covas. Mais uma vez, disse o Senhor: fazei ou cavai vale, covas e covas. Aí eu escrevi assim: cavem covas, piscinas, lagoas. Escute, pessoal, vou explicar por quê. Qual era o problema mesmo? Qual era o problema mesmo? 3 reis se juntaram para vencer os moabitas. Estavam de caminho no deserto 7 dias, morrendo de sede e fome. Qual era o problema? Sede e fome. Estavam no deserto, num grande deserto. Quando Eliseu ora, Deus aparece e diz para Eliseu: ei, assim diz o Senhor, cavem piscinas, cavem lagoas, cavem covas. Deixa eu interpretar para você, nesse momento em que estamos vivendo, momento de crise, Deus está dizendo: cave, você vai prosperar. Aí você vai dizer assim: mas eu vou cavar, mas não tem água. Imagina você nesse deserto: eu vou cavar um buraco nesse deserto quente. Obedeça. Quem vai mandar água é quem? Está quente, não está? Mas Deus está mandando cavar. Isso nos desperta o quê? Nós temos que tomar atitudes, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que ir lá fazer acontecer. Deus ouviu a oração e disse: está certo, vocês querem água, então eu vou mandar água. Mas vocês vão parar a água onde? A água vai cair
E se não tiver uma cacimba? E se não tiver uma cova? E se não tiver um buraco? Essa água vai para onde? Essa água vai embora. Então Deus disse: cavem covas. Cave. Você vai sair daqui, você vai cavar também. Amém, gente? Porque Deus vai mandar o quê? Chuva de prosperidade, chuva de saúde, chuva de bênçãos. Recebe aí, gente, em nome de Jesus. Cave as suas covas. Essas covas aqui não é a cova para se enterrar, não. Isso aqui é cavar a despensa para que Deus vai mandar, que vai ser uma forma extraordinária, que vai encher tudo. Eu estava assistindo um documentário essa semana, e por acaso vi essa palavra no documentário, quando Deus mandou que houve uma chuva tão grande em Israel, vinda de Edom. Uma chuva que caiu em Edom tão grande, que as barragens se quebraram, foi muita água. E se for estudar, vai ser exatamente essa época aqui que Eliseu orou e Deus mandou chuva. Lembra da profecia? Que Deus disse que não ia chover em 3 anos e meio? E que depois Deus disse: ora de novo, e ele orou e Deus mandou chuva, e foi muita água. Oh glória! Eu estou falando isso aqui, mas eu estou visualizando o que Deus vai fazer na minha vida. Eu estou visualizando aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, se obedecermos a Ele. Quem vai obedecer? Você vai obedecer? Então o que nós temos que fazer? Louvar. E quando Deus falar, nós vamos lá cavar. Vamos lá no versículo 17. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o quê? E o vosso gado, e os vossos o quê? Animais. Você observou aqui que Deus disse assim: vocês não vão sentir vento e nem chuva. E agora? Como é que essa água vai chegar se não tem vento para anunciar? Quando o tempo se fecha para a chuva, a gente sabe, não é? Porque a gente olha para o alto, não é? A gente olha para o norte e a gente vê as nuvens formadas. Aí você diz: vai chover. Só que Deus está dizendo aqui, ó: vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver nuvens, mas vai chover. O que significa essa palavra? Que às vezes, pessoal, para Deus operar, não precisa a gente sentir. Eita, que forte! Para Deus operar, não precisa a gente pedir uma confirmação, um sinal. Se Deus determinou que vai acontecer, diga: vai. Não peça sinal. Não olhe para cima para ver se o tempo se formou. Não, Deus falou, então vai acontecer. Glória a Deus. Aprende isso, pessoal, aprende isso. Existem coisas que Deus faz que não precisa a gente ver ou sentir. Vamos continuar, que eu estou gostando desse negócio. Paramos aonde? No versículo 18, é? Vamos lá, versículo 18. Vamos ler o 18 e 19. Isto é ainda pouco, Deus está dizendo, aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe, que era o objetivo, né? O objetivo final era vencer os moabitas. Então Deus disse que ainda seria pouco aos seus olhos, de maneira que entregará Moabe nas vossas mãos, ferireis todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, todas as boas árvores cortareis, tapareis todas as fontes de água, danificareis com pedras todos os bons campos. A providência de Deus vem com abundância. Amém, gente? Escute. O objetivo era derrotar os moabitas. Só que tinha um problema antes de que isso acontecesse, que era a fome e a sede. Então Deus está anunciando que eles iriam comer, beber, derrotar os moabitas
e ainda conquistar os despojos dos moabitas: cavalos, armas, couros, roupas, argolas, ouro, enfim. Então, quando Deus opera, ou quando Deus faz o milagre, Ele faz com abundância. Você está recebendo essa palavra, gente? Quer dizer que Deus não vai fazer só aquilo que você pediu, mas vai fazer muito e muito mais. Você crê no agir de Deus assim? Muito além do que você pediu, muito além do que você orou, porque esse é o nosso Deus. Para terminar, versículo 20: pela manhã, ao apresentar-se a oferta, presta bem atenção nisso aí. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu leio mais uma vez: pela manhã, ao apresentar-se o quê? A oferta de manjares. Vamos trabalhar em cima disso aqui agora. Escute, pessoal. Anoiteceu, passou-se a madrugada, todo o povo estava na expectativa daquilo que o profeta havia dito, que eles cavassem, porque Deus ia mandar água. Então já estava amanhecendo o dia, muitas covas e buracos já tinham sido abertos para receber a água. Só que diz que ao amanhecer do dia, eles tiveram que oferecer a oferta de manjares. Primeiro oferecer a oferta de manjar. O que é uma oferta de manjar? A oferta de manjar seria comida, ou cereal, a farinha, o trigo, o milho. Ou seja, oferecer uma oferta para Deus de cereais. O que nós aprendemos? Que, peraí, às vezes dá um nó na cabeça, mas vamos entender, peraí, se nós já estamos com fome, por que vamos dar oferta? Se estamos com sede, ou seja, se a coisa está difícil, por que eu terei que dar oferta? Pois esse é o segredo da abundância. Havia um grande problema, falta de comida e de água. Só que ao amanhecer do dia, Deus disse, usando o profeta: apresentem a oferta de... Peraí, mas como é que nós vamos oferecer? É ofertar. Como é que nós vamos ofertar se nós temos pouco? Como é que eu vou dar se eu nem tenho? Vocês conseguem entender o que eu estou falando, gente? Como é que eu vou dar um exemplo da obra de Deus? Em tempos difíceis pelos quais nós estamos vivendo, tem gente que fala assim: enquanto estiver nessa crise aí, eu não vou dar dízimo não. Enquanto estiver nessa crise aí, eu não vou dar oferta não. Pois é aí onde você se engana. Porque a providência de Deus vem quando você oferta, quando você planta. Aprenda com essa palavra. Deus já havia dito que a água viria, que o alimento viria. Só que antes de amanhecer o dia, o profeta teve a sensibilidade de dizer: ei, vamos oferecer oferta para Deus. Deus já disse que vai mandar água e comida, e que vai entregar os moabitas nas nossas. Vamos dar oferta. Eles foram lá, cada um trouxe do seu, que tinha farinha, enfim, apresentaram aquela oferta. E quando amanheceu o dia, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém, pessoal? Glória a Deus, gente. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou motivando a você ter também esse entendimento e essa sensibilidade, que em tempos difíceis é o momento oportuno de você manifestar também a sua fé. Quando falamos de dízimo, estamos falando de dízimo de devolver não por obrigação, mas estamos falando de devolver o dízimo por gratidão, porque o nosso bom Deus poupou você
e a sua família desse vírus maldito e dessa crise, que não vai deixar faltar nada, faltar na sua mesa, na sua geladeira, lá na sua despensa, lá na sua cozinha. Deus não vai deixar faltar. Então cadê o espírito de gratidão? Cadê o espírito de gratidão a Deus para dizer: rapaz, eu perdi um amigo, eu perdi uma pessoa muito querida, mas Deus poupou a mim, Deus poupou a minha família. Cadê o espírito de gratidão agora? Não é só com palavras. Não é só com palavras. Assim como a oferta e os dízimos devem ser apresentados também não por obrigação, mas por gratidão. Estou devolvendo porque eu sou grato, estou dando porque eu amo. Você está expressando o seu amor para com Deus, porque você sabe que tudo aquilo que Deus falou para você, Ele vai cumprir. E se você é grato, você dizima ou oferta antecipadamente, porque você sabe que Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Muito bem. Gente, para terminar mesmo, eu vou ler sem textualizar o resto, porque vai demorar um pouco, mas deixa eu ler tudo. Ouvindo, pois, todos os moabitas, agora vai falar dos moabitas, o povo que era o alvo. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, vieram os moabitas defronte deles. Escuta isso, olha. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Mas Deus não mandou águas vermelhas e Deus não mandou sangue. Deus mandou água. Só que os inimigos enxergaram a água cor de... Os moabitas enxergaram, eles também viram a água, só que eles viram a água cor de... Escuta isso. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, ó Moabe, ou seja, avante, Moabe, vamos lá, porque os reis se degladiaram entre si, essa guerra já é nossa. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, feriram aos moabitas, os quais fugiram de diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores, até que só Ki-Hasete ficou com seus muros. Mas os que atiraram com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe, que é o Meressa, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada, para romperem contra o rei de Edom, ou seja, para pegar ele. Porém não puderam, ou seja, cercaram o rei lá de Edom, mas não puderam. Olha o que vai acontecer agora. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria casa. Deixa eu explicar apenas esse último detalhe aqui. Os moabitas, quando amanheceu o dia, que eles viram a água cor de sangue, mas não era sangue, era água. Só que eles enxergaram sangue. Pensaram, os três reis se enfrentaram, se desentenderam. Vamos lá, Moabe, porque está mole para nós agora. Só que quando eles chegaram lá, os israelitas se levantaram, lutaram, eles correram, muitos morreram. Então o rei de Moabe disse: vamos pegar agora o rei de Edom.
tá fácil, vamos lá. Não conseguiram pegar o rei de Edom. O rei de Edom foi o rei que o Josafá levou consigo. Só que Deus poupou o rei de Edom. Escute isso, pessoal. O último versículo que lemos fala sobre isso. Deus salvou o rei de Edom dos moabitas. Então, quando ele viu que ele estava livre das mãos dos moabitas, ele pega o seu filho primogênito, leva até o muro principal da cidade e mata o seu próprio filho para oferecer em oferta para quem? Para Deus. Quando o povo de Israel viu isso, ele disse: olha, nós vamos quebrar essa aliança, porque Deus não quer sacrifício humano. Porque ele matou o seu próprio, ele achou que pelo fato de Deus ter poupado ele das mãos dos moabitas, ele ficou tão feliz que ele achou que ele teria que dar uma oferta maior para Deus e oferecer o próprio filho, e matou o filho. Deus recebeu essa oferta? Não. Aqui diz que, tendo o povo de Israel vendo isso, houve grande ira contra Israel, por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria casa. Ou seja, infelizmente, pessoal, tem pessoas que caminham do nosso lado, conseguem ver Deus operar na nossa vida, e ao invés de continuar adorando, se perde, quando naquele momento deveria comemorar a grande vitória. Para que comemorar a vitória matando o próprio filho, achando que Deus iria receber aquilo? Não, Deus não iria receber aquilo. Então Israel quebrou a aliança com eles, porque ele ofereceu o filho dele. O que significa isso para nós? Que às vezes nós devemos escolher as nossas amizades. Não é com qualquer pessoa que finge ser seu amigo, que está caminhando do seu lado e que às vezes vai romper com você por uma traição, com uma traição. Vigia nisso. Por isso que a palavra é um mapa que vai nos dando todo o discernimento de que nós devemos confiar somente em quem? Eu estou lutando aqui junto com você. Nós estamos na mesma fé, no mesmo objetivo. Porém, um só ordena. É quem? Deus. Você está entendendo, pessoal? Então, quem está do seu lado e começar a fazer coisas ou te dar opinião que vai fugir daquilo que desagrada a Deus, cai fora dele, cai fora dela, porque senão você vai perder a sua bênção também. Israel rompeu na hora certa. Eles não aceitaram aquela atitude que diante de Deus foi abominável. É triste a gente falar, digamos assim, o bispo rompeu com fulano de tal, com o ministério tal. Primeiro, eu sirvo a Deus, continuo amando os meus ex-líderes, continuo amando eles não são meus inimigos. Afinal, nós estamos numa batalha que é contra Satanás, amém, pessoal? Mas a gente tem que orar e pedir discernimento às coisas a quem? E Deus vai te dar discernimento das coisas, e aí você faz as suas escolhas. Mas você não é obrigado a viver debaixo de um jugo ou de uma ordem e que o Espírito Santo já revelou para você que está errado, mas você continua. Para quê? Faça como Josafá. Quando o rei Jorão, estou terminando, pessoal. Quando o rei Jorão disse: Deus nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto, começou já a murmurar. Tinha um homem de Deus temente ali e disse: ei, vamos consultar algum homem de Deus por aqui, pare de murmurar. O homem de Deus repreendeu logo, não foi? Já repreendeu logo, cala-te, vamos buscar a orientação de Deus. Ou seja, Josafá foi prudente, buscou a direção de quem?
Nós aprendemos nessa noite, através dessa palavra, que nós sempre devemos consultar a Deus. E digo mais, Deus jamais vai te dar direção errada. Deus jamais vai colocar você em situações para que você morra ou para que você seja derrotado. Não, Deus vai te colocar em desafios, e você tem que ver que nesses desafios Ele vai ser glorificado, mas a vitória vai ser sua. Amém, pessoal? Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Fica de pé e glorifique a Deus bem forte.